da sua atenção. Eu prometo que não vou ser demorado, mas eu gostaria de trazer uma palavra para os nossos corações. E eu lembro-me que eu acho que hoje está a fazer 2 meses e 15 dias que o pastor Marcelo falou assim: prepara algo. Não vou dizer quando, mas vai chegar um dia que você trazer uma palavra. Eu falei: pastor, já está preparada. Já tem algum tempo que algo arde em meu coração a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Talvez você saiu de casa esperando receber uma palavra de up no seu emocional, algo que ia você ia sair daqui regozijado. Você vai sair, mas você vai sair pensando e refletindo: quem é Jesus para mim? Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, verso de número 23. Eu intitulei o tema dessa mensagem como o chamado para a renúncia. Você que aponta, se quiser apontar. O chamado para a renúncia. Diz assim o texto: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Feche os teus olhos por um instante. Senhor, é a tua palavra. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome. Ao teu nome rendemos graças, rendemos louvores, exaltação. Senhor, humildemente na tua presença eu me coloco, me desfazendo de todo o meu eu, de toda a sabedoria humana, e pedindo ao Pai que o Senhor possa nessa noite derramar sobre as nossas vidas não aquilo que nós queremos, mas aquilo que os céus nessa noite preparou para cada um de nós. Eu te peço, meu Pai, que no abrir da minha boca, conforme a tua palavra nos diz, que o Senhor preencheria. E eu me coloco, meu Pai, apenas como um canal. A fonte é o Senhor. E eu te peço, meu Pai, que como diz a tua palavra, que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Que nessa noite, meu Pai, nós como igreja sejamos tocados pelo teu Santo Espírito, para aprendermos no Senhor como renunciar às nossas vontades, à nossa própria vida, para vivermos o extraordinário do Senhor para cada um de nós. Eu te peço humildemente, meu Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Em nome de Jesus. Chamados para a renúncia. É fácil renunciar? É fácil renunciar? É fácil renunciar, Diácono Fábio? Mas antes de nós falarmos sobre renúncia, sobre o texto que ora acabei de ler juntamente com você, se você for fazer uma análise dos versos anteriores,
Jesus ele vai fazer uma indagação aos discípulos. E ele vai dizer assim para os discípulos: quem dizes a multidão quem eu sou? E aí um dos discípulos vai dizer, dizem que tu é esse, tu é aquele outro. E Jesus vai além. E ele olha para os discípulos e diz: e vocês? Quem dizes que eu sou? E para nós, como igreja do Senhor aqui, na Batista Renovada, situada na feira, quem Jesus é para as nossas vidas? Jesus fez uma pergunta aos discípulos referente a uma multidão. A multidão que às vezes se achegava a Jesus por saber dos milagres que ele fazia, daquilo que Jesus poderia proporcionar, e muita gente se achegava. Como também muita gente se achega a Jesus por conta de uma emoção, por conta de um arrepio, por conta de uma palavra que recebeu, de uma palavra que foi tocado naquele instante, mas no outro dia, quem continua sendo Jesus para as nossas vidas? Talvez você que está me olhando aqui nessa noite tenha apenas uma semana de convertido. Talvez você tenha 5 anos. Talvez você, assim como eu, foi crescido ou nasceu num berço cristão. Quem Jesus continua sendo para você? E a Bíblia vai relatar que Pedro se levanta e diz: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: não fosse carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai. E esse Pedro foi aquele mesmo Pedro que renunciou tudo para seguir Jesus, para viver um chamado, o qual ele só sabia do destino. Jesus só dizia: Pedro, só vem e segue-me. Para onde? Ele recebeu uma palavra, mas deixa eu corrigir, ele não sabia o destino. Jesus só disse: vem e segue-me. E você um dia ouviu esse chamado de Jesus, e você é seguidor de Cristo. Mas quem é Jesus verdadeiramente para você? Aqui não. Mas eu conheço muita gente que Jesus é apenas um serviçal. Eu estou a precisar de algo e eu vou até a presença de Jesus, porque eu sei que quando eu vou até a presença de Jesus, eu dobro os meus joelhos, eu choro, eu clamo, e Jesus ouve o meu clamor e faz aquilo que eu necessito. Mas quando eu recebo algo daquilo que eu buscava de Jesus, o que é que eu faço? Eu pego a porta, vou-me embora e só regresso quando eu estou necessitando novamente. Mas pastor, que dura essa palavra? Eu poderia, como eu falei para vocês, eu poderia trazer uma mensagem aqui que pudesse dar um up. Eu poderia chegar aqui, seria muito fácil, muito cômodo, eu chegar aqui e dizer que Jesus abriria as portas. O prazer de Jesus é abrir portas para a sua vida, é de te abençoar. Eu só estaria repetindo algo que você já sabe que Ele pode fazer. Eu poderia muito bem dizer aqui: Jesus vai dar a chave da tua casa. Não, é muito fácil eu falar isso. Mas palavra que transforma, palavra de renúncia, quando Deus colocou isso no meu coração, foi o que Ele falou comigo. Ele disse: você vê uma escassez de palavra sobre renúncia, sobre transformação, mas você vê uma abundância de palavras sobre Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai dar, Deus vai curar. Isso Deus vai fazer, eu sei que Ele vai fazer. Mas Deus nessa noite nos convida ao prumo. Quem é de obra vai entender o que eu estou a falar. Prumo é quando você coloca tudo no lugarzinho, devolve tudo ao lugar e vai
conduzir aquilo de uma forma que lá na frente não vai ficar torto. E Jesus nessa noite nos convida a repensar a nossa forma de vivermos o Evangelho, a nossa forma de vivermos Cristo. Muitos aqui não, mas muitos tratam a igreja, o culto, como um clube social. Eu não tenho nada para fazer no domingo em casa, eu vou para a igreja, que lá tem uns amigos, eu vou bater um papo e tal, vai ter uns louvores, eu vou levantar a minha mão e vou cantar e vou chorar e tal, e quando eu sair, a vida continua do mesmo jeito. Aonde está a transformação nas nossas vidas? Jesus não sofreu naquela cruz tão somente para te salvar. O propósito foi esse. Mas o propósito real da morte de Cristo naquela cruz foi para trazer redenção à humanidade. E como Deus vai fazer isso? Diga através de mim. Não diga com fé, diga através de mim. É através da sua vida. Existem pessoas nesse instante que estão morrendo lá no Oriente Médio, sabe fazendo o quê? Fazendo isso que nós estamos fazendo agora, num culto. E quem está ali como cabeça ou ministrando a palavra de Deus, quando é descoberto, sabe o que é que acontece? Ele é colocado no muro, e existem ali pessoas armadas com arma de grosso calibre, e o que é que eles fazem? Eles abrem fogo contra a vida daquelas pessoas, tão somente por anunciarem Jesus Cristo. E muitas das vezes nós, homens e mulheres de Deus, temos a liberdade de carregar a Bíblia, de sermos rotulados como filhos de Deus, como cristãos, e muitas das vezes o que nós fazemos? Ficamos de braços cruzados, com a boca fechada. Não foi para isso que Deus nos resgatou, não foi para isso que Jesus Cristo foi naquela cruz. Não. A palavra da cruz é uma palavra de transformação, uma palavra de redenção, uma palavra do homem regressar ao seu propósito inicial. Muita gente se pergunta: qual é o seu projeto de vida? O meu projeto de vida é fazer uma faculdade. Amém. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Isso é um meio que Deus vai fazer para você ganhar a sua vida. Mas o seu projeto final, o seu propósito é ganhar vidas, é ser uma lança nas mãos do arqueiro que é o Senhor Jesus. O meu projeto de vida é viajar à Europa, é ir nas Maldivas, é ir em Dubai. Amém, isso é muito bom, é maravilhoso. Mas e aí, quantas vidas foram alcançadas por você ter ido nas Maldivas, nas Bahamas ou em Dubai? O que Jesus nessa noite quer para a minha e para a sua vida é uma reflexão. Meu filho, minha filha, eu te salvei a troco de quê? Quantas vidas você resgatou esse ano? Não precisa levantar a mão. Por quantas vidas você orou hoje? Será que os filhos de Deus que estão lá fora, sofrendo, não merecem 5 minutos do seu joelho dobrado e dizer: Senhor, salva. Senhor, está envolvido nas drogas, mas salva. Senhor, está envolvido no álcool, salva, Senhor. Está envolvido com tráfico de drogas, vai lá, Senhor. Assim como o Senhor um dia fez comigo, vai lá, ó Pai. Me usa, Senhor. Foi para isso que Jesus nos chamou. Foi para isso que Cristo nos resgatou. Mas viver essa renúncia não é fácil. Como eu falei, renunciar nunca vai ser fácil, mas vai ser possível.
E nessa pequena introdução, eu creio que você já começou a refletir um pouco naquilo que Deus quer falar com as nossas vidas nessa noite. E eu gostaria de trazer para vocês 3 experiências, ou 3 pessoas, para nós usarmos como fonte de inspiração. A primeira delas que eu queria fazer menção nessa noite, é aquele que sabia o seu projeto, sabia do seu chamado, mas preferiu brincar com aquilo que Deus deu para ele. Eu estou a falar da vida de Sansão. Quantos conhecem a história de Sansão? Se você for ler a história de Sansão, desde o seu nascimento ele foi consagrado para um propósito. Diga propósito. Ele foi consagrado para um propósito. Ele foi chamado para um propósito, para libertar um povo. O desejo da sua mãe era esse. Mas como eu falei, renunciar não é fácil. E quando Sansão chega à idade adulta, ele sabia do seu chamado, ele sabia do poder que era derramado sobre a vida dele, e isso talvez inflou o seu ego. E Sansão achou que era o super crente, aquele que poderia brincar a hora que ele quisesse. Por quê? Todos os inimigos que se opuseram à vida de Sansão, ele derrotava com a sua grande força. Mas vai chegar um momento na vida de Sansão, que Deus permite cruzar o seu caminho uma mulher chamada Dalila. Diga Dalila. Jovens solteiros, se livrem das Dalilas, em nome do grande. Julgo desigual. Tem como dar certo? É mais fácil te levar lá para fora do que você trazer cá para dentro. Então jovem, cadê o jovem solteiro? Levanta a mão. Jovens solteiros, cuidado. Cuidado. Busca uma mulher de Deus, uma mulher de oração, um homem de Deus, um homem de oração. Vou dar uma dica para as jovens solteiras. Quer conhecer o seu futuro marido? Conversa com a mãe dele. Vê como ele trata ela. Se trata mal, vai tratar mal você também. Porque é isso, pastor? Não, eu estou te alertando. Eu estou te alertando, porque eu quebrei muita cabeça até encontrar minha digníssima mulher de Deus, mulher sábia, maravilhosa, que completou ano na sexta-feira, a minha joia preciosa. É fruto de oração, viu, gente? Como eu botei lá, quem tem a gente no Instagram, eu sei que eu não sou aquilo que ela projetou, eu sei. Mas eu tento o mínimo, né? O mínimo para fazer, arrancar um sorriso dela, a gente tenta. Tem dia que consegue, tem dia que só a graça de Deus, a gente pede a graça do Senhor, pedir para ela não dar uns cascudos na gente, mas é assim. Mas jovens, vocês vigiem, porque o jugo desigual é mais fácil ele te levar lá para fora do que você trazer cá para dentro. E Sansão não vigiou, olhou lá a mulher, como é bonita, vou falar na linguagem jovial, nossa, como é gata, uau! E aí não vigiou, deixou descer para o coração. E aí ele diz, eu gostei dessa morena, gostei, vai ser ela. Só que Deus mandou? Não. Deus disse que era para casar com Dalila, ou ter algum tipo de relacionamento com Dalila? Não. E ele sabia daquilo que ele tinha que fazer, mas não conseguiu renunciar às suas próprias vontades.
Sansão foi um homem que não conseguiu renunciar. Diga, Sansão foi aquele que não conseguiu renunciar. Deus depositou algo sobre a vida dele, e ele achou que com isso, a qualquer instante, ele poderia se livrar de tudo e de todos. E não foi assim. A história vai contar que um homem que foi levantado como libertador, acaba o final da sua vida como prisioneiro. E é isso que Deus nos exorta nessa noite: cuidado, para aquilo que eu projetei para a sua vida não tornar o inverso. Sansão foi levantado para libertar e terminou como preso. E por misericórdia de Deus, no final de tudo, ele conseguiu derrotar aqueles que estavam ali aprisionando a vida dele. Mas sabe por que isso? Porque não conseguiu renunciar às suas próprias vontades. Se eu fosse perguntar aqui, eu não vou perguntar. Mas se eu fosse perguntar, quem aqui tem vontade de ser crente? Ninguém levantava a mão. Porque nós somos homens, mulheres. Hoje você tem um entendimento maior e melhor, você diz: não, pastor, eu teria vontade. Mas lá no fundo, a gente sabe que não. Porque a nossa carne sempre vai se inclinar para o pecado. Isso é da nossa carne. E é por isso que nós precisamos todos os dias renunciar a nossa carne, mortificar a nossa carne, dizer não para nossas vontades, dizer não para o nosso eu, dizer: carne, se coloca no teu lugar, abre jejum, abre oração, vai mortificar ela, vai buscar a presença de Deus. Só assim nós conseguimos vencer o mal. É fácil não. Como o pastor falou aqui na sexta-feira, tem insônia? Pega a Bíblia e vai ler. 2 minutos você está com sono. Sabe o que é isso? Carne. Eu não tenho sono. Dobra o joelho. 30 segundos você já está com sono. Está abrindo a boca. Sabe o que é isso? Carne. Então nós precisamos diariamente carregar a nossa cruz. Diariamente. Amém? Vamos para uma segunda história. Vamos para a história de Pedro. Um homem que renunciou parcialmente. Diga: eu não posso ficar. Não, diga com vontade: eu não posso ficar em cima do muro. Tem uma história bem antiga. Deixa eu ver se eu me lembro dela corretamente. Que diz assim: tinha um homem, estava Deus, estavam os anjos, estava o inimigo. E um homem sendo convidado para ir para o lado onde estavam os anjos, e os demônios convidando ele para estar do lado onde estavam os demônios. E quando ele foi para o lado dos anjos, maravilha, coisa toda bem, tal. Só que no meio da caminhada, aquele homem fraqueja. E aí ele vai subir em cima do muro. Tinha um muro que dividia os anjos e o demônio. E quando ele estava lá, em cima do muro, ele via que do lado dos anjos, os anjos estavam tudo lá: vem, volta, vem, volta. E ele olhou para o outro lado. E quando ele olhou para o outro lado, estava todo mundo quieto. Todo mundo em silêncio. E aquilo despertou a atenção dele. Falou: do outro lado, todo mundo está me chamando, me convidando. E do lado de cá, ninguém. E ele desceu. E foi até o lado que ninguém convidava ele. E ele chegou lá para o chefe. E ele disse assim: do outro lado está todo mundo me chamando. E desse lado de cá, ninguém me chama. O que é que está acontecendo? Ele falou: porque do lado de lá é o céu, do lado de cá é o inferno, e no meio ali é nem lá e nem cá. E sabe quem é o dono? Sou eu. Então se você está em cima do muro, você está mais do lado de cá do que do lado de lá.
A história é mais ou menos assim. E para que nós venhamos entender um pouco da história de Pedro, quando Jesus chama Pedro, ele passou por uma das noites mais frustrantes da sua vida. Como todos sabem, Pedro era pescador. E passou a noite pescando, tentando, jogava a rede para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e nada pescou. E de manhã, enquanto ele estava a lavar as redes, frustrado, decepcionado, chateado, tudo noado, Jesus chega e vai de encontro a ele e diz: olha, eu vou precisar do teu barco emprestado. E Pedro prontamente foi lá, vamos lá. E Jesus entra no barco, afasta um pouquinho. E ele se afastou da margem. E Jesus começa a ministrar a multidão. E Pedro a observar tudo aquilo. Jesus ministra, quando Jesus termina, Pedro diz: Pedro, agora somos nós. Vai até alto mar. E Pedro diz: Senhor, não faz isso não. Isso é as minhas palavras. Já passei a noite todinha fazendo isso, mas agora de manhã não vai rolar. E Jesus, vamos lá, Pedro. E quando Pedro chega em alto mar, Jesus: Pedro, é do lado direito. Eu já combinei com os peixes, eles estavam lá escondidos, mas eu já disse para eles que é para ficar tudo aqui do lado direito. Eu tenho um negócio com você e vai ser hoje. E diz: Pedro, joga a rede do lado direito. E Pedro vai lá e joga. Só que Pedro passou a noite fazendo isso. Mas quando Pedro joga, segundo a palavra de Jesus, algo diferente acontece. Porque passou a noite toda e o mar não se mexia. E do nada começou a se bater uns negócios lá. E Pedro começa, quem é pescador sabe, quando o peixe pega a isca, a primeira coisa é puxar. E Pedro começa a sentir a rede ficando pesada. E Pedro puxa e a rede vai. E Pedro puxa e a rede vai. E Pedro começa a puxar. E começa a vir uma multidão de peixe. Você, como conhecedor da palavra, para encurtar, eu tenho pouco tempo, Pedro tem uma pesca maravilhosa que tem que convidar outros barcos para ajudar ele a levar aqueles peixes. E quando Pedro chega na beira da praia, Jesus: Pedro, a partir de hoje você não vai pescar mais nada de peixe. A partir de hoje você vai pescar homens. Larga tudo e segue-me. Eu só imagino aquela cena, Jesus dizendo: larga tudo e segue-me. E vai andando. E nós lemos o texto: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas você prestou atenção em algo que tem no texto? Projeta para mim, João, por favor. Ou quem está na mídia. Lucas 9, 23. É algo que às vezes passa desapercebido. Porque tem algo ali que chama bastante atenção. Se alguém quer. Ele está dizendo: todos me sigam? Alguns me sigam? Não, ele está dizendo: se alguém quer vir após mim, se a pessoa quiser, você não é obrigado. Você está sendo convidado a uma transformação, a algo novo, a algo extraordinário da parte de Deus. Mas é isso, é se você quiser. E Pedro quis. E Pedro vai seguir a Jesus. E a Bíblia vai dizer que aquele homem segue a Jesus Cristo durante todo o período que Jesus exerceu o seu ministério na terra. Mas quando Jesus ia ser preso, quando vão lançar a mão de Jesus, o que é que Pedro faz? A Bíblia vai dizer que Pedro vai arrastar uma faca que estava lá escondida, mas que Jesus sabia da existência dela. E no momento que ele pega a faca, ele dá-lhe um golpe. Mas, meus irmãos, a Bíblia não fala isso. Mas Pedro era pescador. Pedro não deu na orelha de Malco. Pedro deu na cabeça para matar Malco. Mas aí Jesus, na hora que ele... Jesus desviou um pouquinho e pegou só a orelha. E Jesus vai lá, pega a orelha, coloca no lugar e diz: Pedro, guarda.
porque da faca que você ferir, você vai ser ferido. Era alguém que viveu, que conviveu com Jesus, que tinha todos os ensinamentos, tinha o melhor discipulador que alguém poderia ter. Talvez nós temos o melhor pastor que cuida, que zela das nossas vidas, mas ele não engraxa nem o sapato de Jesus. E Pedro caminhou com Jesus Cristo. Mas se a gente for olhar esse pequeno deslize de Pedro, a gente vai dizer: rapaz, Pedro não aprendeu foi nada. Não, queridos, não é que Pedro não aprendeu nada. É porque no momento da trajetória de Pedro, ele esqueceu de renunciar à sua própria vontade. Porque Jesus tinha dito para ele: olha, eu vou ter que ser preso, eu vou ter que morrer, vou ressuscitar. Mas Pedro não queria que aquilo acontecesse, mas era necessário para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas Pedro não conseguiu negar sua própria vontade. Quando ele viu aquilo, aflorou a sua vontade carnal. Não vai levar o meu Jesus. Corta a orelha de Malco. Mas Jesus disse que era necessário. Então, se Pedro verdadeiramente fosse um homem que renunciasse 100% à sua vontade, ele iria aceitar. E Jesus, ele é tão bom que ele diz: Pedro, ainda que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Não, não vou negar não. Vai, Pedro, 3 vezes você vai me negar. Não vou não, Jesus. Vai, Pedro. E aí eu trago para as nossas vidas: quantas vezes nós negamos Jesus? Não, que é isso, pastor? Você está dizendo que eu não estou negando Jesus? Eu nego. Sabe quando eu nego Jesus? Quando eu tenho uma oportunidade de anunciar Jesus, e pelo meio que eu estou inserido, muitas vezes eu me calo. O que vão pensar de mim? Se você for no meu trabalho, é aqui em São João da Madeira. Se você for lá, quem tem a oportunidade, eu saio semeando a palavra de Deus. Tem um rapaz que trabalha comigo no meu turno, que eu trabalho à noite. Inclusive, quando eu terminar daqui, eu tenho que sair correndo para ir trabalhar. E ele tem um problema. E eu sempre vou ali falando com ele: Jesus pode te libertar. Jesus quer te libertar. Jesus quer transformar a sua vida. E muitas das vezes Jesus nos permite estar em determinados lugares e nós negamos a Jesus quando nós não o anunciamos. Talvez a gente olha: mas o que vão pensar de mim? É o meu chefe, é o meu patrão, é o diretor, é isso, é aquilo outro. Quem são esses perante a presença do Todo-Poderoso? Quem são esses perante a presença de Jesus? E às vezes nós nos omitimos como cristãos para não decepcionar pessoas. Às vezes nós somos o crente ninja, que ninguém sabe que você é crente, porque você não quer represálias, ou você não quer que as pessoas te olhem torto, ou você não quer que aquele grupinho que você está ali inserido te rejeite. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final de tudo perder o seu bem mais precioso, que é a sua alma, a sua salvação? Eu vejo as pessoas aí morrendo por artistas. Eu vejo as pessoas brigando por pessoas. E Jesus? O que nós fazemos por Jesus? Não precisa ir muito longe não. Estamos vivenciando agora uma guerra entre Irã contra Israel, juntamente com os Estados Unidos. E se você for pegar as raízes do islamismo, eles matam e morrem por alguém que nada fez por eles. Eles matam e morrem. Você vê aí, eles botam aqueles coletes cheios de bomba, vai para o meio de uma multidão e se explodem em nome de um Alá aí que eles tanto adoram.
E muitas das vezes nós, como cristãos, temos medo ou receio de anunciar Jesus. E é isso que Deus quer para as nossas vidas nessa noite. Renunciar às nossas próprias vontades, renunciar ao nosso próprio eu, renunciar a tudo aquilo que as pessoas podem nos proporcionar, para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Talvez você olhe para mim, você tem uma posição social muito elevada, e você diz: não, pastor, eu não posso, porque o meio que eu vivo, as pessoas, quando souberem que eu sou cristão, vão me rejeitar. Eu posso perder um cargo, eu posso perder isso, aquilo outro. Meu irmão, eu fico preocupado se eu perder a minha alma, a minha fé. Eu fico preocupado se as pessoas olharem para mim e não verem Cristo. Eu fico preocupado se as pessoas chegarem até mim e eu não ter o que falar, não ter o que dizer. As pessoas chegarem até mim, eu estou morrendo, e eu disser: vá com Deus. O meu medo é esse. Mas a minha vontade é: Senhor, quando as pessoas chegarem até mim, eu tenho uma palavra, eu entregar algo da parte do Senhor para a vida delas, eu ministrar sobre elas um Jesus que um dia transformou a minha vida, um Jesus que um dia disse: vem, você é meu. Você sabe de onde Ele te tirou? Você sabe as práticas que você fazia? E hoje olha quem você é: um homem e uma mulher de Deus. Mas para isso é necessário viver renúncia diariamente. É necessário diariamente você carregar a sua cruz e seguir Jesus. É fácil? Não, não é fácil. Mas quando você renuncia às suas vontades, quando você vem para uma oração de 6 da manhã até o meio-dia, de quando você é convocado lá no seu grupo que você faz parte da igreja, e levantar um clamor, e de orar por alguém, você está dizendo para todos que você está renunciando às suas próprias vontades, que você está renunciando ao seu próprio eu, para que o Senhor prevaleça sobre a sua vida. E a última pessoa, eu deixei a cereja do bolo para o final. Todos aqui conhecem quem era Saulo, que depois se tornou Paulo. Eu vou te trazer uma pessoa que tinha fama, que tinha poder, que tinha influência sobre a sociedade, tudo que muitos almejam Paulo tinha. Mas foi essa mesma pessoa que um dia externou para todos: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi essa mesma pessoa que disse que o morrer para mim é lucro, e o viver para mim é Cristo. Sabe por quê? Porque um dia ele teve um encontro real com Jesus. Jesus levantou um profeta, e o profeta: Senhor, você tem certeza do que o Senhor está mandando eu fazer? Vai na rua chamada direita e procura um homem por nome de Saulo. Senhor, aquele que persegue, que mata, esse mesmo. Não, Senhor, ele vai me matar, mas é você que vai lá. E quantas das vezes Jesus nos convida para levar a semente para aquela pessoa que diz: Senhor, esse daí não tem mais jeito. Meus irmãos, às vezes a gente esquece que nós somos servos, e muitas das vezes nós encarnamos um papel que não corresponde a nós. Eu e você, nós somos servos, não juízes. Existe apenas um que vai julgar, que tem o poder de julgar as pessoas. E muitas das vezes a gente olha e diz: não, Fábio, não tem mais jeito, esquece.
Quantos disseram que não tinha mais jeito, mas está aqui? Servo do Senhor, com a sua casa no altar, que hoje teve o seu filho aqui apresentado, batizando, um jovem. Mas quantas pessoas disseram, não tem mais jeito? E até mesmo ele disse que não tinha mais jeito para a própria vida dele. Quantos de nós, se nós formos olhar o nosso passado, dizia, rapaz, não tinha jeito para mim, olha você aqui. Então, meus amados irmãos, entenda de uma vez por todas, se eu não consigo renunciar à minha própria vida, como eu vou alcançar os céus? Eu costumo a pensar da seguinte forma: o pastor às vezes no domingo vem aqui e colhe os testemunhos das pessoas. Vem pessoas aqui, testemunham, ó, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus abriu a porta, comprei um carro, troquei o carro, comprei uma casa, troquei casa, comprei uma segunda casa, uma terceira casa, uma quarta casa, estou com 50 casas. E você olha porque todo mundo testemunha e Jesus tem alguma coisa contra mim? Só pode. Todo mundo vai lá na frente, testemunha, as coisas acontecem na vida dos outros, na minha não. É o momento de nós refletirmos. Por que na vida dele e na minha não? Aqui está o maior manual. Testemunhos e mais testemunhos. Vidas transformadas, vidas resgatadas. Pessoas que foram libertas. Pessoas que não enxergavam e voltaram a ver. Pessoas que eram paralíticas e voltaram a andar. Pessoas que eram mudas, surdas, voltaram a ouvir e voltaram a falar. Pessoas que estavam mortas há 4 dias. E apenas uma palavra de Jesus sai para fora e ele voltou a viver. E eu olho e digo, e eu? Nós precisamos ter dentro de nós um espírito indignado. E dizer, Senhor, eu estou aqui. Porque acontece na vida de A, de B e C, e na minha não. E você começar a refletir e dizer, Senhor, eu sei que eu preciso mudar a minha vida. Eu que vos falo, preciso mudar a minha vida. O meu modo de agir. A minha alma não quer orar. O meu eu não quer orar, não quer buscar a presença de Deus, mas é necessário. A minha vontade era de estar agora em casa, dormindo, descansando para daqui a pouco ir trabalhar. A minha vontade carnal. Mas o meu espírito está pronto. E eu estou aqui desde as 4 horas da tarde. É fácil não. Ela está ali de prova. Quando a gente chegou em casa, eu falei, a vontade era de deitar e dormir. Esté vai tomar banho. Ajeita a menina. Depois vai tomar banho. Depois vai ela, se organiza e vem, corre e faz isso, faz aquilo. Estamos aqui na casa do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer diariamente. Não é apenas no dia do culto. Romanos 12:1. Projeta para mim, Joãozinho, por favor. É diariamente. Às vezes a gente vem para um culto e diz, hoje o culto foi mal. Não louvou, misericórdia. A pregação, nada do que eu queria ouvir. Mas diz assim, ó. Rogo-vos, isso é Paulo falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe por que o culto foi ruim? Porque você apresentou qualquer coisa para Deus. Pastor, mas o culto depende de mim? Sim.
Por mais que tenha a melhor banda aqui em cima, o melhor tecladista, o melhor tocador de violão, o melhor baterista, a melhor cantora aqui em cima, se o seu culto não for para Deus, não adianta nada que eles façam aqui. Você pode trazer Billy Graham aqui para pregar, se o seu coração está lá fora, ele vai falar 2 horas aqui, vai entrar no ouvido e vai sair no outro, e você vai dizer: o culto foi ruim. Não, o culto não foi ruim, foi você que não entregou aquilo que era necessário. Pastor, Deus hoje nos convida a mudar a nossa rota. Deus hoje nos convida a deixarmos de ser meros frequentadores de culto. Existe crente mais crente do que o diabo. Olha o que é isso, pastor? O diabo, ele é tão crente que ele colocou no coração dele que ele poderia ser maior do que Deus. Imagine aí, o homem é crente, viu? Conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e não sou eu que estou dizendo não. Tentou o próprio Jesus lá no deserto. E ele tentou Jesus como, gente? Ele tentou Jesus como, irmãos? Foi com a própria palavra dele? Não, foi com a palavra de Deus. Ele mencionou a palavra de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, Jesus, se tu és. Ele não diz: Jesus, eu vou fazer. Não. E ele chegou o momento de dizer: Jesus, se você se prostrar e me adorar. Está vendo tudo isso aqui? E ele mostrou o mundo, todas as suas riquezas, tudo que o mundo tinha de melhor. Está vendo? Se você se dobrar e me adorar, tudo isso eu vou te dar. E naquele momento Jesus com autoridade diz: arreta-te, Satanás, porque somente ao teu Deus adorarás. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente fica dizendo: foi o diabo. Às vezes o condenado está até lá quieto, o chifrudo está até lá quieto, e a gente está botando a culpa no endemoniado do diabo. Às vezes minha vida está um caos, parece que eu recebo 1.000 e pago 50.000, nunca dá o dinheiro. Migrador, devorador, cortador, ou demônio do inferno. Não, demônio do inferno não. Às vezes somos nós mesmos que de uma forma descontrolada fazemos o que Deus nos mandou fazer, e jogamos a culpa no endemoniado do diabo. Mas pastor, tudo isso Deus hoje nos chama, nos convida a vivermos uma vida verdadeira na presença dEle. Chega de vivermos como meros frequentadores, como meros, ou como meras pessoas que levam um rótulo de cristãos. Está aqui, ó. Esses dois. Sabe o que é que eles fazem toda quarta-feira aqui às 7 da noite? É 7 horas, né, pastor? 7 horas da noite. Vem orar. Pastor tem quantos anos, pastor? 80. A pastora tem quantos anos? 75. 80 e 75 anos. E às vezes eu com 38 estou cansado para vir na quarta-feira orar. E eles estão aqui. Vem aqui na quarta-feira, 7 horas da noite. Se não vier é porque está muito doente. Mas desde quando eu estou aqui, vai fazer 3 anos que estão aqui de pé, orando, buscando a presença de Deus. Olhem para eles e inspirem-se a buscar a presença de Deus. O próprio Paulo falou: olhem para mim, me imitem. Sabe por quê? Porque eu sou imitador de Cristo.
Já que vocês querem alguém para se inspirar, se inspirem em mim. Isso Paulo falou. Mas você tem a palavra, você tem a vontade de Deus sobre a sua vida, e você pode, assim como Paulo, renunciar às suas vontades e ser o maior apóstolo que a Bíblia menciona. Ou você pode ser como Pedro, que renunciou momentaneamente. No momento do vamos ver, mostrou que verdadeiramente ainda precisava passar pela peneira de Cristo. Ou você pode ser como Sansão, que sabia do chamado, sabia do poder que ora foi depositado sobre a vida dele, mas preferiu viver as suas próprias vontades. E eu creio que nessa noite foi uma noite que Deus falou ao seu coração, assim como Ele falou primeiramente ao meu. Eu preciso mudar as minhas ações, eu preciso mudar os meus hábitos, eu preciso verdadeiramente ser um homem melhor, um cristão melhor. Nós precisamos ser uma igreja melhor, uma igreja que cuida, uma igreja que abraça. Não estou falando de igreja figura de um homem e de uma mulher, não. Estou falando de igreja como figura de um corpo, porque você é a igreja do Senhor. Ah, isso é obrigação do pastor. Não, é obrigação nossa, que o pastor sozinho não vai conseguir fazer muita coisa, mas quando o pastor, juntamente com nós, abraçamos a causa do Evangelho, vocês vão ver que vai ficar pequeno qualquer espaço que nós íamos ter em Santa Maria da Feira para reunir pessoas. Isso é para o nome da IBR Feira ser exaltado? Não. Isso é para o nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado. Isso é para que vidas sejam alcançadas. Isso é para que vidas sejam transformadas. Isso é para que as pessoas que estão lá fora sofrendo, escravizadas, tenham um encontro com Deus. E você é o agente dessa transformação. E eu gostaria de convidar a ficar de pé nesse instante. O louvor já pode subir, por favor. Alguém, por favor, diminua um pouquinho a intensidade das luzes, por gentileza. E eu gostaria que você, no seu lugar, fechasse seus olhos. Talvez você ouviu tudo o que eu falei para você nessa noite, e no seu coração está a pensar: dura foi essa palavra. Não, não foi dura, foi mole como uma manteiga. Sabe por que muitas vezes a gente diz que é dura a palavra? Porque nós não estamos acostumados a ouvir a verdade. O próprio Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade e ela vai te libertar. E tudo que eu ministrei hoje para vocês não foi 1% das coisas que eu já ouvi. Eu já ouvi muitas das vezes, não aqui, mas lá no Brasil, de você não ter tempo de jogar o lixo fora, de viver fazendo as coisas, e a pessoa olhar para você e dizer: você é um incompetente. E eu poderia muito bem dizer: nossa, que dura foi essa palavra. Mas sabe o que eu coloquei no meu coração? O desejo e a vontade de mostrar que a incompetência não fazia parte da minha vida, de dar a volta por cima. E eu vi dessa pessoa um dia que chamou, olhou assim e disse assim: você é um incompetente, e dizer: a partir de X dia você vai ser enviado para pastorear a igreja tal.
E muitas das vezes a gente precisa ser chacoalhado para despertarmos, para acordarmos, para deixarmos de viver a nossa própria vidinha, a nossa própria vontade, e fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que morreu numa cruz para as nossas vidas. Porque salvar a nossa própria vida é muito pouco. O que Jesus quer é a nossa família, a nossa casa, toda a nossa parentela. E eu vou te dizer, sabe por que muitos ainda não foram resgatados? Por sua culpa. Ah, como assim? Porque você ainda não se levantou. Quando você se levantar com força, com intrepidez, levantar jejum, oração, clamar, buscar a presença do Senhor pelos seus familiares, você vai ver o que Deus fará. Você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida, no momento que você se colocar de pé, na presença de Deus, e começar a clamar, começar a buscar. Enquanto o louvor vai estar ministrando um louvor, uma adoração a Deus, eu gostaria que no lugar onde você está, você começasse com seus olhos fechados, que você começasse a clamar ao Senhor, e dissesse para Ele: Senhor, até hoje eu negligenciei realmente o meu chamado. Senhor, verdadeiramente eu não renunciava à minha vida. Eu queria viver o meu eu, mas a partir de hoje eu desejo viver para Ti. Eu desejo entregar toda a minha vida ao Senhor. Os meus projetos, os meus sonhos eu entrego em Tuas mãos. Agora, vamos conferir a nossa agenda. O Senhor é nosso bom pastor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele fugirá de vós. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Saúde esse irmão. Agora, vamos conferir a nossa agenda. Todas as quartas-feiras, temos a reunião de intercessão. Venha orar conosco e apresentar as nossas causas diante de Deus. Participe da Cesta Abundante. O Senhor tem realizado grandes coisas em nossas sextas-feiras. Não fique de fora. Venha viver o poder de Deus com a gente. Prepare-se para o melhor domingo da sua vida. Reúna sua família e venha adorar ao Senhor conosco. E tem mais. Todas as sextas e domingos, o Espaço Kids é preparado especialmente para que as crianças aprendam sobre Deus de maneira leve, alegre e divertida. E no primeiro domingo do mês, celebramos juntos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial de comunhão. E se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível e abençoe vidas através do Projeto Esperança. Gabinete Pastoral. Um tempo de cuidado e oração. Atendimento todas as quintas-feiras, durante o dia. Agende seu horário. Para ficar por dentro de tudo, siga nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos, somos mais fortes. IBR Feira. Seu lugar é aqui.